Será que o Brasil não é apenas um destino superestimado e perigoso? Quando Alan lançou essa pergunta, ninguém o contestou. Havia um tom de ironia e cansaço em sua voz. Ele sabia que era um preconceito, mas para um funcionário público de 62 anos, vindo de uma cidadezinha pacata na Bretanha, oeste da França, o Brasil parecia um universo distante e incompreensível. Favelas perigosas, instabilidade política constante, calor sufocante e úmido, e aquela imagem de que tudo se resume a futebol e carnaval. Como eles conseguem viver em meio a tanta desordem? Essa era a impressão intuitiva que ele tinha do país. As notícias que chegavam à Europa não ajudavam: desmatamento na Amazônia, índices de violência urbana ou escândalos de corrupção. Dificilmente parecia um lugar para umas férias relaxantes. Além disso, as imagens da mídia reforçavam seus estigmas: o barulho ensurdecedor dos blocos de rua, multidões suadas, cidades que pareciam uma selva de concreto sem planejamento. Ele não conseguia enxergar elegância ou qualidade de vida ali. Um país de contrastes extremos e excessivamente intenso, pensava. Para alguém reservado como ele, a famosa calorosa hospitalidade brasileira soava mais como uma invasão de privacidade do que algo agradável. Em uma sociedade onde tudo parece urgente e barulhento, como encontrar paz? Alan tinha suas dúvidas enraizadas. Para ele, o Brasil era uma terra de festas efêmeras, sem a profundidade cultural da Europa. E claro, a barreira do idioma, o português com sua musicalidade e gírias, parecia impenetrável para quem só falava francês. Será que um estrangeiro consegue realmente viajar com conforto num lugar onde o inglês não é falado em toda esquina? Pedir comida num boteco, pegar um ônibus, lidar com uma emergência. Essas inseguranças reais o mantinham longe. Outra razão era a sensação de que o Brasil era um país do futuro que nunca chega, um lugar de eterna promessa e confusão, inadequado para quem busca serenidade. Mas será que quem vem de fora tem a sensibilidade para descobrir algo além dos clichês? Esses bloqueios inconscientes mantiveram Alan longe do Atlântico Sul por décadas. No entanto, ao entrar na década de 2020, essa imagem começou a trincar. A mídia europeia passou a mostrar um outro lado. Documentários franceses exaltavam a biodiversidade preservada, a sofisticação da gastronomia brasileira e a alegria inabalável de seu povo, eleito frequentemente como um dos mais amigáveis do mundo. Não eram apenas reportagens sobre praias, falavam da segurança crescente em áreas turísticas e da riqueza histórica. Mulheres viajando sozinhas pelo Rio de Janeiro, encantadas com a segurança e a boemia da Lapa. Turistas recuperando pertences esquecidos graças à honestidade de um motorista de aplicativo. Com um almoço de apenas R$ 30, menos de 6 euros, podia-se provar sabores dignos de estrelas Michelin. As pessoas narravam experiências de pura emoção e surpresa. Notando essas mudanças, Alan decidiu investigar os relatórios de turismo e fóruns internacionais. O que viu foram números inacreditáveis. Turistas estrangeiros classificavam a hospitalidade brasileira como a melhor do mundo. A eficiência dos aeroportos internacionais como Guarulhos e Galeão surpreendia. A limpeza e a modernidade do metrô de São Paulo e do Rio eram elogiadas. E havia dados sobre a diversidade de serviços e a cultura do bom atendimento que superavam muitos países desenvolvidos. Esses números pareciam transcender a conveniência turística, refletiam a alma da sociedade brasileira. E agora, o mundo finalmente começava a perceber esse valor. Alan sentiu que algo mudava dentro de si. Havia verdades que os números mostravam, mas outras que só a pele poderia sentir. Ao fechar o computador, uma mensagem de um amigo que morava na América do Sul foi o empurrão final. Alan, você já foi ao Brasil? É justamente porque você busca paz de espírito que precisa ir. Lá existe uma forma de ordem no afeto, e um calor humano que organiza o caos. Aquilo decidiu tudo. Ele comprou as passagens. Sua companheira de viagem seria Louise, sua esposa de tantos anos. Afinal, a vida é uma só. Era a hora de eliminar os preconceitos e ver com os próprios olhos. A chegada, o abraço do Rio. A jornada de Alan começou. Quando aterrissaram no Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro, eram pouco mais de 9 da manhã. No momento em que o piloto anunciou a aproximação, Alan olhou pela janela. Viu o Oceano Atlântico beijando as Montanhas Verdes e, ao longe, a silhueta inconfundível do Cristo Redentor abraçando a cidade, com o Pão de Açúcar vigiando a Bahia.
C'est magnifique. É magnífico, sussurrou Alan. Louise assentiu maravilhada. Não poderia haver início melhor. Ao entrarem no aeroporto, não encontraram a bagunça esperada. Tudo funcionava. A fila da imigração era longa, mas fluía com rapidez. Os funcionários com sorrisos genuínos orientavam os passageiros com um bem-vindos caloroso. Isso é um aeroporto ou um centro de convenções? Brincou Alan. O saguão era amplo, iluminado e limpo. Havia uma eficiência vibrante no ar. O trajeto até o hotel, em Copacabana, foi feito com um motorista de aplicativo que, apesar do inglês básico, esforçou-se para mostrar os pontos turísticos com um entusiasmo contagiante. O hotel não era de luxo extremo, mas a recepção o surpreendeu. No quarto, sobre a mesa, havia um prato com pães de queijo ainda mornos, frutas tropicais frescas e uma caipirinha de boas-vindas, com um bilhete escrito à mão em francês, provavelmente traduzido online, mas com carinho: sintam-se em casa. Parece que estavam nos esperando ansiosamente, não é? Disse Louise, com o rosto misturando alívio e emoção. O quarto estava impecável. Não era apenas limpeza, era acolhimento. Alan teve a certeza, o Brasil estava prestes a revelar uma face muito além de sua imaginação. O sabor da alma brasileira. Após descansarem, Alan e Louise foram a um pequeno restaurante, um boteco charmoso numa rua tranquila do Leme. A aparência era simples, com mesas na calçada e azulejos antigos. O cardápio, escrito em português, exalava uma aura autêntica, longe das armadilhas para turistas. Com receio da barreira linguística, hesitaram, mas empurraram a porta. O burburinho cessou por um segundo, mas logo foram recebidos por um sonoro: "Boa tarde. Podem entrar." O dono, um senhor simpático, não falava inglês, mas com sorrisos e gestos, guiou-os e apontou para o prato do dia: feijoada. Quando a comida chegou, Alan soltou uma exclamação. O aroma do feijão preto cozido lentamente com carnes nobres, a couve refogada no alho, a farofa crocante e as fatias de laranja. Era uma pintura. A carne desmanchava na boca. É simples, mas tem uma profundidade de sabor incrível. Isso é o que chamam de comida caseira? Perguntou Louise, sorrindo. Alan percebeu o cuidado naquele prato popular. Para acompanhar, pediram um caldinho de feijão temperado. Ao provar, Alan arregalou os olhos. O toque da pimenta e do coentro aqueceu seu corpo e sua alma. Seu preconceito de que a comida seria pesada e gordurosa desmoronou. Era comida feita com amor. Ao final, o dono trouxe uma travessa de manga e abacaxi cortados. "Cortesia da casa presente", disse ele rindo. Alan, emocionado com a generosidade gratuita, curvou-se em agradecimento. Na volta ao hotel, Alan refletiu. Mesmo sem falar a língua, o afeto é perfeitamente traduzível. Viagem no tempo, as montanhas de Minas. No dia seguinte, Alan e Louise partiram para uma experiência diferente. Em vez de voar, optaram por um ônibus-leito de luxo para Ouro Preto, a antiga cidade colonial nas montanhas de Minas Gerais. Na rodoviária, Alan esperava o caos, mas encontrou organização. O ônibus partiu no minuto exato. Mas o que chocou Alan foi o conforto. Poltronas que viravam camas, ar-condicionado perfeito, silêncio e um serviço de bordo que oferecia café quentinho. Enquanto o ônibus serpenteava pela serra, vendo vales verdes e cachoeiras, Alan abriu o lanche comprado na parada, um pão com linguiça artesanal e um suco de laranja natural. "Isso não é apenas transporte, é um passeio cênico", comentou. A pontualidade e o conforto o fizeram lembrar das greves e atrasos na Europa. Aqui o sistema funciona não apenas pela regra, mas pelo orgulho de bem servir, pensou. Ao chegarem em Ouro Preto, sentiram que haviam viajado no tempo. Ruas de pedra, ladeiras íngremes e igrejas barrocas douradas. Foram visitar a igreja de São Francisco de Assis. Diante da fachada esculpida pelo mestre Aleijadinho, Alan tocou a pedra-sabão gasta pelos séculos. Não havia ostentação vazia, mas uma reverência à arte e à fé. O silêncio dentro da igreja, quebrado apenas pelo canto dos pássaros lá fora, trouxe uma paz imediata. Louise fechou os olhos e respirou fundo o ar puro da montanha. "Aqui a história, a natureza e o homem convivem em harmonia", disse Alan. Não precisavam correr, apenas estar ali já acalmava o espírito. De lá, visitaram as ruínas de uma antiga mina de ouro, agora retomada pela Mata Atlântica. Raízes de árvores centenárias abraçavam as paredes de pedra, criando uma simbiose entre o passado humano e a força da natureza.
Era uma visão poderosa, melancólica e bela. É incrível, sussurrou Louise. Estamos num país estrangeiro, mas me sinto em paz, como se estivesse em casa. Na volta pelas ruelas, pararam numa loja de artesanato. Viram um artesão esculpindo santos em madeira com uma paciência infinita. O Brasil tem uma persistência silenciosa, notou Alan, uma cultura de fazer com as mãos, de manter a tradição viva. O charme de Santa Teresa e o café. De volta ao Rio, na etapa final da viagem, Alan e Louise subiram as ladeiras de Santa Teresa, o bairro boêmio que lembrava as vilas artísticas da Europa, mas com alma tropical. O bonde amarelo passava pelos Arcos da Lapa, e as ruas de paralelepípedo estavam cheias de ateliês. Ao entardecer, a vista da Baía de Guanabara se iluminava. Eles entraram num casarão antigo transformado em cafeteria especializada. O Brasil, afinal, é o país do café. Mas não era apenas beber café. Era um ritual. O barista, um jovem apaixonado, explicou a origem dos grãos, a torra, e preparou um café coado na hora na mesa deles. O aroma invadiu o ambiente, misturando-se ao cheiro de madeira antiga e chuva de verão. Alan segurou a xícara de cerâmica artesanal, fechou os olhos e sentiu o sabor frutado. Isso não é uma bebida, é uma história que a terra conta, murmurou. Louise comprou um pacote do café para levar. Levar um pouco desse cheiro é levar a memória daqui, disse ela. Mais tarde, visitaram uma pequena oficina de brigadeiros gourmet no mesmo bairro. A instrutora, Dona Maria, com um sorriso maternal, ensinou-os a enrolar o doce com manteiga nas mãos. Calma, meu filho, com carinho dizia ela, corrigindo Alan. Ele, focado, tentava fazer a bolinha perfeita. Talvez o processo seja mais importante que o resultado, refletiu ele. Aquele momento, sem pressa, sem metas, apenas enrolando doces e rindo com uma senhora brasileira, foi uma lição de vida. Isso é uma filosofia de vida, disse Alan a Dona Maria. Fazer as coisas com doçura. Ela riu, encabulada. Ao saírem com as luzes do rio acendendo abaixo deles, Alan sentiu seu coração mais leve, mais macio. A descoberta final. À medida que a viagem terminava, uma compreensão silenciosa nasceu em Alan. A virtude do Brasil não estava apenas no que se podia ver, a comida saborosa, as paisagens deslumbrantes, a limpeza surpreendente do metrô ou a segurança que ele sentiu nos locais que visitou. O que ficou gravado em sua alma foi a infraestrutura espiritual do país. Era um motorista de ônibus que esperava o idoso sentar antes de arrancar. Eram as pessoas cedendo lugar no metrô. Era o jeitinho, usado para o bem, a flexibilidade para resolver problemas, a vontade de ajudar o gringo perdido mesmo sem falar a língua. Eu pensava que liberdade era não ser incomodado por ninguém, disse Alan a Louise no táxi de volta ao aeroporto. Mas aqui a liberdade funciona na base do cuidado mútuo. As pessoas se olham, se tocam, se falam. Ele se lembrou de como via o Brasil, uma selva caótica. Agora, ria de sua ignorância. O que ele encontrou foi uma ordem humana. Uma sociedade vibrante, sim, barulhenta às vezes, mas regida pelo coração. No aeroporto de Guarulhos, aguardando o voo de volta à França, Alan observou o vai-vem de turistas e brasileiros se abraçando nas despedidas. Havia lágrimas e risos. Quem diria, pensou ele. Eu vim buscar silêncio e encontrei música. Vim com medo e saio com saudade. Alan percebeu que o Brasil estava sendo descoberto pelo mundo não apenas por sua economia ou natureza, mas porque num mundo cada vez mais frio e digital, o Brasil oferece o que o ser humano mais precisa: calor, conexão e alegria de viver. Que bom que viemos enquanto estamos vivos, disse ele segurando a mão de Louise. E assim o homem que buscava apenas fugir do estresse, levou consigo a maior riqueza de todas, a certeza de que mesmo no caos do mundo, existe um lugar onde o abraço é